Coluna Se Liga, com Áurea Regina de Sá. A Coluna Se Liga está no ar. A partir de agora, Áurea Regina de Sá, nossa colunista, especialista em comunicação pessoal, participa aqui do CBN Curitiba, segunda edição. Hoje, é verdade, antes do horário tradicional. E te agradeço por isso, Áurea. Seja muito bem-vinda. Ô, Joyce, boa tarde. Eu que agradeço pelo espaço. Vamos lá, vamos falar sobre comunicação. Isso, e um item muito importante dessa comunicação nossa do dia a dia é incoerência. Precisamos hoje falar sobre isso, não? E você sabe que a gente nunca falou exatamente sobre incoerência aqui nesses 3 anos e pouco de coluna, né? Importante citar isso, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso. E eu quero começar esse papo, Joyce, falando um pouquinho sobre a definição da incoerência. Então, a gente pode caracterizar a incoerência por um absurdo, uma fala ou um texto absurdo, insensato, com total falta de lógica, alguma coisa bem sem nexo mesmo. E a gente consegue identificar isso nas pessoas que nos cercam, nas pessoas que a gente vê ou ouve no rádio, na televisão, e também é importante a gente avaliar isso em nós. Será que o nosso discurso em algum momento está sendo incoerente? Será que eu realmente prego aquilo que eu falo, ou eu falo aquilo que eu prego? Porque isso incide totalmente na credibilidade de alguém. E talvez as pessoas que participaram do movimento em Brasília no domingo não tenham pensado nisso nem um pouco, inclusive para se expor daquela maneira e também criar provas contra si mesmo. Ali daqueles vídeos que a imprensa divulgou, a gente viu várias pessoas, e aí entram exemplos sobre incoerência, dizendo o seguinte: pedindo intervenção militar, mas ao mesmo tempo não compreendendo que manifestações, sem falar em vandalismo e terrorismo, não são permitidos sob o regime da ditadura. Talvez essas pessoas não saibam o que é ditadura, o que me parece outra incoerência, porque muitas das pessoas ali, mostradas em imagens, em movimento e fotos, têm mais de 50 anos, então vivenciaram a ditadura. Ou seja, deveriam saber o que estão falando. Agora, no Repórter CBN, o repórter CBN acabou de falar sobre um número expressivo de pessoas que não estão vacinando os seus filhos. Então, os que defendem ou os que são contrários à vacina também estão sendo incoerentes. Como é que você diz que ama o seu filho, mas não o vacina? Não dá para entender, né? É uma coisa bem sem nexo mesmo. Outro exemplo. Diga, Joyce. Não, ia te perguntar já sobre justamente essa complexidade da incoerência, mas, por favor, vamos seguir nos teus exemplos, aí eu te pergunto. Desculpe, Áurea. Não, imagina, só mais um, né? Dizer que o Brasil é nosso, eu vi num dos vídeos, o Brasil é nosso e destrói tudo. Como assim? Então, a gente vê o que, aliás, é uma questão a ser debatida com muita profundidade, eu creio, no Brasil, que é a falta de civilidade. Então, o que é incoerência também? Você ir lá comemorar o Ano Novo e ter toda a intenção positiva de passar um novo ano da melhor forma possível, com boas intenções, e deixar a praia imunda, cheia de lixo. Isso é incoerência. Será que precisa uma câmera seguir cada um dos brasileiros, ou das pessoas no geral, para que as pessoas possam ver depois esse filme e falar: nossa, eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Eu não penso assim. Então, eu não deveria ter feito isso. Essa falta de sintonia é que assusta, né? Então, por isso que é importante acordar. Acho que eu não deixei nenhuma coluna de falar sobre isso, né? Acordar, se perceber, para realmente entender: estou vivendo uma vida coerente? O meu discurso é coerente? A minha postura é coerente? Porque eu devo isso às outras pessoas. Essa história de, não devo nada para ninguém, eu faço o que eu quero, eu ajo como eu quero, não é bem assim, não. A gente vive em sociedade, né? Exato, acho que mais do que tudo deve a viver em sociedade, Áurea, mais do que A, B ou C, mas é super necessário isso para que a gente viva em sociedade. E precisa ter um amadurecimento para que isso aconteça. Eu penso que se as pessoas tivessem o tal do bom senso, né? A gente está falando aqui que incoerência é falta de sensatez. Então, se houvesse o bom senso naturalmente, não precisaria nem ter lei. Se você sabe que é perigoso trafegar numa via urbana a 100 por hora, você não vai trafegar a 100 por hora. Você sabe que é perigoso. Mas nem todo mundo pensa assim. Então, precisa ter uma lei que coloca uma regra, estipula uma regra para que as pessoas não andem acima de 40, 50, 60, dependendo da via.
Isso vale para todas as outras coisas. Tem lei demais no Brasil, exatamente porque existe um questionamento, né? Uma refutação contra coisas que talvez sejam muito naturais, mas algumas pessoas ainda insistem que não. Por isso, especialmente nesse caso que lamentavelmente aconteceu domingo em Brasília, falta conhecimento sobre história, com certeza. Até existe um meme rodando por aí que vamos torcer, mandar vibrações positivas para os professores de história que vão ter que explicar essa bagunça no futuro, né? Faltam conhecimentos sobre política, falta leitura, né? Falta muita leitura. Nós temos números que atestam isso, quanto o brasileiro não lê. Falta amor próprio, capacidade crítica, falta espírito cívico. Tudo isso, olha, parece que não, né? Mas tudo isso envolve exatamente o tema que a gente está discutindo aqui, que é a coerência, ou a falta dela. Mas aí, Áurea, quando existe falta de coerência, com aquele discurso incoerente, o que está por trás? É a falta de conhecimento ou até mesmo a má-fé? Ou até os dois juntos? É difícil a gente colocar uma definição para isso. Mas existe a suspeita de que faltam, sim, os dois. Porque se a pessoa pensar no que está fazendo, será, né? Dá vontade de fazer uma experiência social com relação a isso. Colocar um telão e a pessoa assistindo. Olha lá o que você fez, você destruiu um quadro que vale 8 milhões de reais de um artista plástico famosíssimo, um patrimônio do país. Você destruiu aquela peça, assim, isso é do país, não é de um presidente da República. Aquilo é do país, é patrimônio público. Não existe o direito, assim como os vândalos que sobem em prédios e picham as paredes, ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém tem o direito de ultrapassar o espaço que é do outro. É por isso que eu digo que falta amor próprio, porque se a pessoa se ama, ela respeita, ela se respeita, e só quem se respeita, respeita o outro. Para quem não faz, sabe, não faz diferença nenhuma. Eu não tô nem aí comigo, então eu tô com o próximo. Por isso que é importante dar essa mexida. E a gente precisa discutir muito essa questão, e todas essas questões, para que realmente o país amadureça nesse sentido, e as pessoas possam se respeitar. Porque no final das contas, o que está em jogo é isso, é o respeito. Exato. É o próprio respeito, o respeito ao outro. Agora, Áurea, enquanto você falava, me lembrei daquela frase que a gente usa muito no dia a dia. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso também é um pouco de incoerência, porque a gente tem atitudes, eu digo a gente de maneira geral, atitudes nesse sentido. Eu defendo ou acho que você deve fazer algo, enquanto eu não faço. Eu acho que eu não preciso fazer. E saindo um pouco desses atos antidemocráticos, nós vimos isso muito na pandemia. Eu quero que você use máscara, mas eu não uso máscara. Eu vejo muitas pessoas tossindo na rua e não colocam a mão na boca. Eu não sei se é muito difícil, né? Levantar a mão em direção à boca e tampar. E não é nem por causa de pandemia, né? É por causa de educação mesmo. Exato. Mas é aquela coisa, tô um pouco ligando para você, né? Como se fosse isso. Não quero saber se você vai ficar impressionada, se você, de repente, vai pegar uma gripe, porque eu posso estar com gripe, tô tossindo aqui na sua direção, né? Então, falta esse espírito de compartilhamento, de respeito, para que a gente possa evoluir. E essa frase faz todo sentido. E quando a gente diz isso, se por acaso a gente disser essa frase que você citou, é importante que a gente faça a análise da nossa consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. Se na hora que eu estou fazendo uma coisa que eu acho que é errado, mas eu faço, eu preciso avaliar, vale a pena fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Será que eu vou me prejudicar, vou prejudicar alguém? Que vantagem eu vou levar fazendo isso? Todos esses questionamentos devem fazer parte do nosso dia em todas as situações, porque é assim que a gente vai evoluir como pessoa. As coisas erradas, os convites errados, eles virão na nossa mente. Ela traz essas coisas toda hora. Por que você não faz isso? Não deixa ninguém saber, não. Guarda isso aí, ninguém vai perceber. Mas você vai levar isso adiante? Ou você vai parar e pensar, não, eu não preciso fazer isso. Eu tenho valores estabelecidos. Eu quero continuar guiando a minha vida por esses valores. Eu quero dar exemplo para as pessoas, próximas ou não. Se você está na rua e alguém está te observando e você nem está percebendo, você pode estar sendo um exemplo para essa pessoa, positivo ou negativo.
Se cada um se preocupasse com isso, a gente teria uma sociedade melhor. E eu tenho muita esperança de que isso aconteça, Joyce. Eu também. Muita. Eu também. Vamos lá, Áurea. Seguimos nesse nosso 2023, infelizmente, desde o início, precisando falar sobre incoerência. Semana que vem tem mais, eu te aguardo por aqui. Estarei aqui de novo. Obrigada. Até semana que vem. Áurea Regina de Sá, esta foi a coluna Se Liga aqui na CBN, que daqui a pouquinho estará à sua disposição também no cbncuritiba.com.br. E eu lembro a você como é valioso contar com esse time de colunistas aqui da CBN Curitiba. Exemplo da Áurea Regina de Sá, que semanalmente, todas as quartas, nos traz mais esse olhar realmente para olharmos, para verificarmos como anda a nossa comunicação, como anda a nossa conduta, porque isso tudo passa por relacionamentos. E o que fazemos o dia todo é justamente me relacionar, ou você se relacionar com outras pessoas, seja em diferentes níveis. Então, isso é bastante importante para a gente refletir, para a gente observar sempre. Agora, 2h44. CBN Curitiba, segunda edição.